dia, tudo bem? Bom dia a todas e todos. Ótimo ver essa sala cheia, maravilha. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Arriaga, eu sou subsecretário de Urbanismo da Prefeitura de Niterói. A gente está aqui hoje para dar continuidade ao processo participativo, né, da revisão da Lei Urbanística de Niterói. O processo participativo esse que está sendo aperfeiçoado através de um acordo com o Ministério Público e a Prefeitura, para que exista mais participação e com mais qualidade, isso a gente está fazendo. Tá? Só para vocês entenderem um panorama geral como é a primeira oficina, vale muito bem ressaltar que nós fizemos reuniões do Conselho de Política Urbana, reuniões do Conselho de Meio Ambiente. Agora a gente está iniciando a primeira oficina participativa da Lei Urbanística desse novo ciclo, e serão 6 oficinas, além dessa terão outras 5, tá? E o calendário também está com vocês receberam no credenciamento. Ressaltar aqui também que nós temos uma metodologia aqui de oficina que está também sacramentada nesse acordo judicial. Então, eu vou explicar para vocês essa metodologia que tem a ver com tudo isso que vocês estão vendo aqui e as salas aqui auxiliares. Tá? Então, a gente não vai ficar aqui dentro o tempo todo dessa sala. Aqui é só uma primeira apresentação para vocês. E que a gente precisa efetivamente escutar a população de uma forma qualificada, mais qualificada, escutar os agentes da cidade de uma forma mais qualificada, para que a gente consiga aperfeiçoar um projeto de lei que a gente já tem um direcionamento para ele, mas obviamente que todas as contribuições serão analisadas, haverá uma devolutiva na audiência pública do dia 11 de setembro sobre todas as contribuições do Compur e das oficinas. Então, para que fique claro para todo mundo, a gente está empenhado em que essa participação tenha mais qualidade, para que o nosso projeto de lei urbanística seja mais efetivo e de mais qualidade. Então, eu vou explicar rapidamente aqui a metodologia da oficina de hoje, e aqui também fazendo aqui uma menção ao último Compur, né? Eu falei da audiência pública do dia 11 de setembro, a gente vai ter uma última reunião do Conselho de Política Urbana, que vai ser no dia 18 de setembro, antes do envio do projeto de lei para a Câmara. Tá? É importante que em todas as oficinas eu faça a contextualização para que todo mundo se situe e saibam da importância de vocês nesse contexto aqui hoje dessa oficina. Sobre metodologia, a gente tem 3 dinâmicas. Primeira dinâmica, nós temos aqui painéis espalhados, uma forma de exposição, com os conceitos e fundamentos da lei urbanística. Então, as senhoras e senhores que se sentirem à vontade podem preencher uma ficha sobre o que vocês quiserem falar sobre esses painéis e colocarem nessas urnas que estão à frente, ou no caso ao lado dos painéis. Todas as pessoas aqui hoje de camisa roxa são da Secretaria de Urbanismo e vão estar auxiliando vocês nessa dinâmica e nas outras. Tá? Então, essa dinâmica é uma dinâmica individual, cada um vai ler os painéis, vai saber se entendeu, se não entendeu. Se não entendeu, a gente está aqui para orientar. Se entendeu e quer contribuir, pode escrever e colocar na urna, se identificando. E a gente depois, na audiência do dia 11 de setembro, vai sistematizar isso tudo e vai dar uma devolutiva sobre cada dinâmica de cada oficina. A segunda dinâmica é sobre esse mapa aí que está de fundo, tá? Esse grande mapa de 3 por 2 metros é a segunda dinâmica. Cada um que se sentir à vontade sobre o que quiser falar sobre essa parte do território, a gente está falando da oficina participativa da lei urbanística do centro, tá? Então, ali a gente só tem um mapa do recorte do centro e das suas adjacências. Cada um que quiser contribuir especificamente para algum ponto específico do território relacionado ao centro, anota numa ficha, essa ficha será numerada, e esse número vai para o mapa, automaticamente. Então, preencheu a ficha, terão pessoas ali da secretaria para orientar, a pessoa vai colar uma etiqueta na ficha e vai colar uma etiqueta no mapa, onde vocês quiserem, tá? Seja para o que vocês quiserem falar ou para qual contribuição vocês queiram fazer. Então, essa é a dinâmica 2. São dinâmicas que podem acontecer ao longo de toda a oficina, ao longo de todo o período da oficina, de 8h30 a meio-dia. Tá? Não tem uma ordem, vocês têm que passar primeiro por uma ou por outra, vocês fiquem à vontade e se distribuam da melhor forma. A dinâmica 3, não. A dinâmica 3 é uma dinâmica de construção coletiva, grupos serão formados e teremos 2 sessões, uma às 9h45 e uma às 11 horas. Tá? E a gente vai ter um tempo pré-determinado, que eu não vou dizer exatamente agora, porque eu não sei quantos grupos vão ser, e aí a gente vai distribuir melhor esse tempo depois.
Mas na dinâmica de grupo, as pessoas, né, os grupos vão ser formados, vocês podem ir formando se vocês já quiserem esses grupos, mas eles vão para as salas aqui do lado, e cada grupo vai ter um mapa também sobre a região, e que cada grupo vai construir um mapa de uso do solo da região. A gente tem ícones, né, específicos de cada tipo de uso, cada grupo vai fazer a sua colagem no mapa desses usos, daqueles que se sentirem à vontade, não é obrigatório colar toda a cartela, né, cada grupo vai receber 2 cartelas, e depois, ao final da sessão, os grupos virão aqui para frente e farão uma apresentação sobre cada mapa construído coletivamente. Tá? Então, teremos 2 sessões, muita gente já chegou logo no início, mas outras pessoas podem vir a chegar depois e tem a oportunidade de participar desse grupo, dessa dinâmica de grupo, na sessão das 11 horas. Então, eu acredito que a sessão das 9h45 já está bem lotada, se todo mundo aqui quiser participar, mas a gente vai conseguir fazer tranquilamente. E a gente encerra a oficina ao meio-dia, claro que tem ali uma margem, né, pode ser que passe um pouquinho, mas ela foi pensada justamente para isso. 2 dinâmicas ao longo de toda a oficina, né, e fica a critério de vocês, obviamente, em que momento vocês quiserem participar, ou se quiserem. E a dinâmica de grupo, que tem horários específicos para a gente dividir melhor e organizar melhor a oficina. Tá bom? Eu não queria nem me estender muito aqui, é mais uma apresentação, agradecer a presença de todos, a gente está realmente muito feliz que essa sala esteja cheia. Por favor. Bom dia. Bom dia. Secretário, posso tirar uma dúvida? Em relação a 9h45 e 11 horas, eu não entendi muito bem. Você falou que de 9h45 já está cheio, é isso? Não. Eu tô fazendo uma análise visual aqui, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo que está aqui não pode participar de 9h45. Eu só estou dizendo que 9h45 aparentemente já está cheio. Mas quem participar de uma... E foi bom, né, até o vereador perguntar isso. Eu peço que quem participar da dinâmica de uma sessão, por favor, não participe da outra, até para dar espaço para outras pessoas participarem. Então, também, se vocês sentirem a vontade de ficar mais e não quiser participar da dinâmica de 9h45, pode participar da de 11, sem problema nenhum. É porque tem gente que chega depois, tem gente que sai antes, então é para não prender todo mundo aqui, né, já tendo passado pelas outras dinâmicas. Por isso que a gente dividiu, tá? Mas até te agradeço por ter pontuado isso. Então, gente, aqui foi só uma apresentação, vocês fiquem à vontade, tem um café aqui na outra sala, quem quiser tomar um café, tá? A gente está aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, aquilo que eventualmente a gente não puder, a gente vai encaminhar como dúvida. E boa oficina para todo mundo, muito obrigado, tá bom? Pessoal, só um minuto de atenção, por gentileza. Por favor. Só um minutinho de atenção. Considerando assim a imensa adesão aqui que a gente está tendo, e está ótima a oficina, a gente vai antecipar um pouco a formação dos grupos, tá? Então, quem já tiver grupo formado, que já quiser ir aqui para outra sala, pode ficar à vontade, a gente não necessariamente está antecipando o horário, tá? A gente só está antecipando a formação dos grupos, se vocês quiserem já sentar ali e começar a conversar sobre a dinâmica 3, que é a construção coletiva do mapa, vocês já podem ficar à vontade, a gente vai ter pessoas lá para orientar vocês, tá bom? Que aí a gente dá uma aliviada, de repente, um pouquinho aqui na sala, tá ok? Então já está liberada a construção coletiva dos grupos.
por favor. A gente vai iniciar agora a apresentação dos grupos dessa primeira sessão. Eu peço só que levante aqui o braço os grupos que vão apresentar, por favor. 1, 2, 3. O de vocês é do mapa também, Cíntia? Não, eu sei, mas é da dinâmica do mapa, da construção coletiva do mapa? Não. Então, esse é para a próxima sessão. Então, os grupos da construção coletiva do mapa de uso da dinâmica 3. Quantos são? Desculpa, por favor. 1, 2, 3, 4. Então, assim, a gente vai ter aqui 5 minutos para vocês apresentarem, né, o mapa. A gente vai colar o mapa aqui. Vocês vão ter a palavra durante 5 minutos para tecer as considerações de vocês. E a gente vai estar gravando tudo e vamos ver como que vai ser isso, o que a gente vai extrair dessas contribuições, tá bom? Então, esse grupo aqui que já está aqui na frente pode ser o primeiro, se vocês não se importarem, e assim sucessivamente a gente vai fazendo as apresentações. Bom dia a todos que estão presentes. O meu nome é Júlia e o meu grupo, a gente conversou aqui e entendeu pela necessidade principal e que não foi mencionada, não tinha um adesivo, né, em relação a isso, mas sobre a questão da segurança, que a gente identifica como sendo uma necessidade urgente do centro de Niterói, especialmente na Amaral Peixoto, e pela necessidade também de iluminação das vias públicas. E além disso, na nossa análise, observando aqui o mapa, a gente entendeu pela necessidade de atender ao público, né, que passa por essa região aqui do centro de Niterói todos os dias, seja para pegar as barcas, seja para ir para o centro do Rio através da ponte. E pensamos em uma forma de atender a esses moradores, né, que se deslocam de distâncias muito grandes e realocá-los aqui pelo centro de Niterói. Indicamos aqui como um local ideal que a gente consideraria para isso. Além disso, entendemos também pela necessidade de revitalizar, né, o comércio aqui na Amaral Peixoto. Pensamos na forma mista que foi apresentada, como comércio e moradia também. Indicamos algumas áreas de lazer, como, por exemplo, aqui. Só desculpa te interromper. Eu posso até, se você não conseguir, te ajudar a localizar para o pessoal entender mais ou menos onde você está falando, tá? Tá. Mas tudo bem. Fica à vontade. Deixa eu lembrar aqui. Uma outra necessidade também que a gente identificou como grupo foi a divulgação das áreas de lazer já existentes aqui pelo centro de Niterói. Como, por exemplo, eu fui surpreendida com a notícia de que por essa região aqui parecem que existem 3 museus, que eu não sabia, mesmo sendo moradora de Niterói há muitos anos. Então, eu acho que seria interessante divulgar isso para o público. A gente entende também que essa região aqui tem muito comércio e seria necessário revitalizar esse comércio para atender melhor a cidade e ao público que frequenta, e fazendo isso a gente atrairia mais pessoas para o centro de Niterói. E eu acho que essa foi a visão principal aqui do meu grupo. Qual o seu nome? Júlia. Mais alguma observação, Júlia? Entendi que não. Tá, agradeço a você, ao grupo, pelo empenho aí, pela construção desse mapa, tá? Muito obrigado. Bom, bom dia a todos, sou o Roberto. Queria só, aproveitando meu tempo aqui, que é curto, mas dizer que a questão de requalificar o centro não é uma premissa de uma lei própria da cidade, é uma tendência mundial de várias grandes cidades. Então, porque o que a gente constata hoje é um centro esvaziado, abandonado, inseguro, isso é fato, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê que ele tem algumas vantagens. Pela posição geográfica, a questão dos serviços já instalados, né? Então, é necessário, sim, políticas públicas que possam trazer pessoas para isso. Então, nosso trabalho foi basicamente focado aí de apontar algumas áreas que a gente entende que, tendo atratividade, tudo é consequência. É consequência novos serviços, é consequência a segurança. Então, o nosso grupo focou aqui
em atender a questão de moradia, e aí para todas as camadas sociais que acho que é possível conviver. Temos exemplos de outras cidades no Brasil que estão nesse sentido. Então, por exemplo, citando aqui, nós temos hoje, na Amaral Peixoto, alguns prédios públicos hoje completamente esvaziados, como também alguns imóveis privados esvaziados. Então, você tem como suprir uma necessidade de um déficit habitacional de imediato, né? Então, aí, se você pegar o corredor de Caixa Econômica, INSS, enfim, aqui na Amaral Peixoto, só como exemplo, aqui nós estamos falando de 1.000 unidades já prontas. Vou pegar o exemplo da dona Márcia, que participa do nosso grupo, que é moradora da Dr. Celestino, que convive com pessoas com crack na rua ali, né, o depoimento que ela passou para a gente. Então, a pergunta é, e a gente foi até pensar, bom, vamos marcar segurança aqui. Então, a segurança é consequência também de uma política pública, mas também você dá atratividade, movimentar, trazer pessoas, isso naturalmente acontece. Então, é um fato, um exemplo, por exemplo, da Dr. Celestino. Então, estimulando também mais moradias. A própria região central, a parte aqui da siderúrgica, a metalúrgica Cetal, né, que já é desativada. Então, tem uma vocação clara aqui também para habitação de interesse social, assim como a Amaral Peixoto também é possível conviver aí os dois segmentos. Pegamos aqui o exemplo da favela do Sabão também, uma requalificação que o próprio mercado municipal, vocês vejam como que é o investimento, né, traz aí uma segurança, uma área degradada. Um outro colega que mora na região comentando, eu ando de bicicleta ali, aquilo era ermo, e aquilo passou a ter vida. Então, se a gente for pensar numa cidade que atrai as pessoas, que você vai resolver uma série de problemas, dentre eles, por exemplo, mobilidade. Capacidade de salário já está ali. Você tem ônibus, tem transportes. Então, assim, quanto tempo as pessoas, em qualidade de vida, quanto tempo as pessoas levam para deslocar para o trabalho? Então, imagina uma pessoa hoje leva 2, 3 horas a menos para estar com os seus familiares. Isso está pronto. O centro já existe. Não é um novo bairro, não é uma nova avenida, não é uma nova linha de ônibus. Ele está ali. Então, acho que a nossa contribuição seria aí de, primeiro, enaltecer a iniciativa e, segundo, de marcar aí tantos aparelhos prédios prontos e áreas novas, por exemplo, como o terreno aqui da própria Amaral Peixoto, 40 anos, o terreno sem nenhuma atividade. Então, assim, quantas pessoas poderiam morar ali? Então, essa é a nossa contribuição aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Obrigado pela sua explanação. Bom dia a todos. Esse aqui é o nosso mapa. A gente acabou colando bastante adesivo aqui, mas muitos deles é que a gente já tem regiões aqui no centro estabelecidas e o objetivo era mais manter aquilo que já está ali, né? Às vezes a gente pensa no novo e esquece que tem alguns lugares que já estão ocupados e que é importante a gente manter. O centro, assim, em resumo, eu acho que ele mostra bastante a importância dessa discussão, dessa lei que está sendo feita, porque ele é hoje um bairro que ficou no passado. Ele era um bairro em que você tinha comércio, serviços, os serviços foram saindo, foram indo para o Rio, foram indo para Icaraí, foram indo para mais próximos das residências, e o centro hoje está esvaziado. Ele está esvaziado, aí a gente vê aqui as pessoas reclamando de falta de segurança, do estado de abandono, de pessoas, moradores de rua, e ele é um bairro que dá pena você ver assim, porque ele tem um potencial gigantesco e ele é uma tremenda oportunidade para o município, porque a infraestrutura já está ali. Você não precisa passar tubulação de esgoto, você não precisa construir calçada, você não precisa fazer arruamento, já está tudo aqui, você só precisa tornar esse lugar atraente para que as pessoas consigam fazer de um lugar vivo de novo, né? Então, aqui é o que eu escrevi aqui junto lá do nosso grupo foi: o centro vem sofrendo um processo de esvaziamento de serviços. É necessário reverter esse processo e isso passa por uma estimulação de uma nova visão para a região. Desse ponto de vista, o local possui muitas características que o tornam com um grande potencial. Comércio e shopping já estabelecido, proximidade com pontos de logística especiais, como a ponte, as barcas, o terminal, são algumas dessas características. E esse atual abandono afasta novas pessoas. É preciso identificar locais de maior potencial e usar eles como pedra fundamental para reverter esse processo, principalmente numa ótica social.
E aí aqui eu acho que a gente olhando o mapa ali, a gente vê essa região com um gabarito de 21, chama a atenção, mas eu acho que ela tem isso porque hoje, se você imaginar qual seria o lugar mais atraente do centro, é ali na proximidade do Caminho Niemeyer, ali com a vista, na proximidade do terminal, do shopping. Então esse é um lugar que, na nossa visão, é extremamente importante, porque ali as pessoas gostariam de morar. Principalmente quem mora no Fonseca, no Barreto, em outros lugares, que tem esse problema de enfrentar a logística do dia a dia e poderiam ter ali um ponto de valor mais barato e atraente. E aí, a partir desse processo, a partir de trazer novas habitações, você conseguiria reverter esse processo e aí, utilizando as principais vias aqui, como na Marechal Deodoro, na Rua da Conceição, na própria Visconde Rio Branco, pegar os edifícios que já estão ali aproveitados e reaproveitar eles, revitalizar eles, utilizando um comércio misto. Então, em resumo, o que a gente acaba botando aqui no mapa é principalmente estimular o uso desse comércio, do uso misto dentro da região do centro e estabelecer novas áreas de interesse residencial social ali na frente para estimular a reocupação do centro e a revitalização da região. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pela sua explicação. Próximo. Bom dia a todos, eu sou o vereador Daniel Marques, junto com o vereador Paulo Eduardo e mais os amigos aqui no grupo. A gente está dando as nossas sugestões. Então eu vou começar falando sobre o básico, né? Todas as zonas de especial interesse social devem ter acesso à educação e saúde, eu acho que isso é padrão. E a gente também sugeriu nos principais eixos viários, tendo em vista que a população que usa o SUS e a rede de educação pode ir de ônibus. Então, isso facilita o dia a dia da população que precisa usar. Como é teu nome mesmo? O Arthur estava ajudando a gente numa definição interessante das áreas de interesse aqui, artístico, turístico. Você podia falar um pouquinho sobre o eixo da ZEPAC, que fala da Praça do Rim? Fala aqui para eles. Bom dia, gente. A gente estava conversando que hoje a gente, na proposta, estava tendo uma ZEPAC aqui, no sentido da Avenida Amaral Peixoto, Praça da República. Só que se a gente for considerar a formação da cidade, né, essa malha histórica que temos aqui, que apesar de não ter tantos registros da época da concepção dessa malha, a morfologia permanece praticamente a mesma, nós temos aqui um setor muito relevante, que é onde nós temos o Palácio Araribóia, que hoje é a Secretaria de Fazenda, e onde nós temos a Praça do Rink. A ideia é que, quando a gente trate do centro da cidade, a gente tenha a análise do potencial cultural e turístico dela. Porque, se a gente vai no centro da Secretaria de Fazenda, existe um museu lá, um museu fiscal, né, da prefeitura, só que ele não é potencializado o suficiente para atrair o circuito turístico da cidade. Então, a ideia seria potencializar essa estrutura e o entorno da Praça do Rink, tanto como ela, né, como o potencial cultural, fazendo com que essa área do centro, junto da Avenida Hernani do Amaral Peixoto e Praça da República, sejam parte do circuito cultural e turístico da cidade, obviamente. Deixa eu só fazer uma pequena intervenção. Desculpa, seu nome. Arthur. Tá. Eu ia falar até dessas questões mais específicas, que é legal vocês trazerem aqui, e que se já não estão lá no outro mapa, se vocês já também não escreveram e pontuaram lá, que é importante fazer isso. Acho tá? que fizemos, né, Thaís? No mapa principal? Ali no outro mapa, de forma mais específica, tá? Porque aí a gente vai analisar de uma forma um pouco mais objetiva lá, tá bom? Tá bom, então, isso como é uma proposta mais específica, leva também para aquele mapa, tá? E pontua lá, coloca 2, 3 números ao longo da via, faz do jeito que vocês acharem melhor lá, que aí fica registrado. Eu vou dar um desconto no tempo, tá? Pode ficar, tá até parado, inclusive. Temos 2 minutos, é isso? Tem 3 ainda.
Tá. Coloca naquela contribuição, por favor. Em resumo, pessoal, não dá para os nossos aparelhos de turismo históricos, como, por exemplo, o Caminho e tal, serem hoje dormitório de pessoas vulnerabilizadas na rua. Então, a gente precisa, pela lei, estimular os usos adequados. Fragmentos florestais que a gente ainda tem no centro, a gente está propondo a preservação do topo de morro para baixo e que a gente consiga dar uso também sustentável a eles. Eu coloquei aqui, na verdade, a gente usou um mapa inteiro, né? Noronha Torrezão, colocamos na discussão. Tudo bem, tudo bem. A gente tem uma grande preocupação com o número de pavimentos e outros parâmetros propostos para Noronha Torrezão, porque a Noronha, 22 de novembro, desembargador, tem muito parâmetro, e a Noronha Torrezão é uma mão para ir, uma para voltar. Eu morei lá, é um caos, e se a gente deixar acontecer os empreendimentos que estão acontecendo ali, acho que a gente pode ter problema. Não posso aqui chutar um parâmetro adequado, mas acho que a gente precisa olhar isso com calma. Grupo, vamos lá. Assim, Amaral Peixoto, a gente fez sugestões específicas. Tem que ter, obviamente, o uso misto, né? Comércio e residência, mas, exemplo, prédio da Caixa Econômica, por que não ser retrofit para interesse social? Nessa área, a gente está propondo também aqui uma requalificação com habitação social. Qual foi o outro exemplo, Paulo, Eduardo? A gente tinha falado de um exemplo específico. Exemplo, o Hospital Santa Cruz está lá desativado, ele não pode ser reaproveitado para a saúde, parceria público-privada, enfim, OS ou gestão própria. Então, a gente está pensando muito nesse quesito, que é o que já existe, trabalhar nele para dar uso, né? Consolidar a área do mercado municipal, porque o mercado hoje é um atrativo novo, mas muito isolado do resto. Então, acho que aqui a gente poderia criar zonas de desenvolvimento econômico. A indústria naval, que faz parte da nossa história, Barão de Mauá, uma origem da indústria naval do Brasil, aí em Niterói. Acho que isso deveria entrar nesse roteiro turístico e ser estimulado por essa lei também. Esqueci de algo, gente? Sim, toda vez que vocês olharem o adesivo de educação, na verdade a gente não está pensando só em escola, essa foi a sugestão, formação continuada, capacitação, cursos técnicos profissionalizantes, como que isso se aplica na lei é um desafio para a gente também. Até porque é interessante essa ideia, porque como nessa área aqui a gente tem toda uma área de prestação de serviços, né, como casas de bombas e eletrônicos, consertos e reparos, etc. Se a gente puder fazer essa formação continuada, a gente até fomenta com que essas pessoas, esses trabalhos continuem existindo, né? E por último, uma defesa muito específica sobre o Morro do Gragoatá, na proposta do projeto de lei, 6 andares mais 2 no topo do morro, de um dos raríssimos fragmentos florestais que a gente tem lá para ser recuperado, com estudo de mais de 21 espécies de avifauna, a gente entende que lá não deva ter potencial construtivo. Desculpe aí pela demora, nossa contribuição é essa, obrigado. Não, demora não, certinho, 5 minutos. Obrigado, vereador, obrigado pelo grupo. A gente vai dar continuidade, agora a segunda sessão de apresentações dos grupos. Aqui ressaltar a presença também do nosso promotor Leonardo Cunha, agradeço pela presença, promotor do Ministério Público, muito obrigado. Nós temos agora 2 grupos para apresentar e vamos seguir a mesma lógica da sessão 1, tá? Cada grupo tem 5 minutos para fazer a sua apresentação e a gente passa para o próximo grupo e depois a gente segue para o encerramento da oficina, tá bom? Então, temos o grupo da Cíntia, grupo do vereador professor Túlio. Cíntia, por favor. Bom dia, meu nome é Cíntia, eu sou arquiteta urbanista, conselheira no Compur pelo CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e sou assessora do vereador Paulo Eduardo Gomes. Bom, eu discordo em muito dos princípios da prefeitura, mas o princípio do adensamento, eu acho que ele é compatível com a área do centro. Esse bando de câmera dá um nervoso.
Então, assim, se é para adensar essa cidade, eu acho que a gente tem que manter o adensamento no centro. O centro ele tem diversos imóveis vazios e subutilizados, tanto aqui em torno da Praça da Renascença, quanto aqui no miolo, quanto aqui a gente tem o terreno da Cetal, aqui atrás de Toque Toque. A gente tem diversos, inclusive a prefeitura tem um mapeamento muito bom. A minha fonte é a própria prefeitura, que ela tem um mapa do uso do solo, em que a gente pode identificar diversos prédios aqui dentro que são subutilizados. Esses prédios eles podem ser reaproveitados para habitação de interesse social, para a faixa 1, que faz parte de 35% da população que habita em assentamentos precários e informais. Então, a gente precisa tirar essas pessoas de área de risco, de locais impróprios para morar e dar oportunidade numa área, conforme o outro grupo já falou, numa área que é infraestruturada, numa área que é perto de transporte. Então, eu acho que isso aqui é o local ideal para trazer essa população mais pobre. Uma outra coisa também que é muito importante é a integração. Essa área que, por ser a área mais antiga da cidade, tem diversos imóveis que merecem uma efetiva proteção e preservação. Então, é importante em todos esses imóveis, e aí um colega aqui, Tiago, estava falando do Parque das Águas. O Parque das Águas, diferentemente do Campo de São Bento, Fabrício, ele não tem ruas em volta. Então, na hora que você faz uma previsão de quantos andares, Tiago? 14? 14 pavimentos em volta do Parque das Águas, você fecha o Parque das Águas. Então, é importante que você manter um gabarito mais baixo aqui em volta, assim como a preservação de diversos elementos, né, diversas casas que são muito interessantes. Uma outra proposta também do Tiago, que eu achei muito interessante, é o seguinte: já está havendo a prefeitura já está trazendo essas 3 ruas aqui até o caminho Niemeyer. Essa quadra aqui, que ainda não está loteada, parcelada, já está contratado, vai ter aqui, aqui no meio, um bulevar de 24 metros por 400. A ideia da gente, a ideia do Tiago, que a gente comprou, é que os prédios que venham a ser construídos aqui na frente, na primeira quadra, o que a gente estava pensando, que a gente conversou já com outros conselheiros do Compur, é que essa primeira quadra tenha 8 pavimentos e que a segunda quadra, do outro lado do bulevar, tenha 14 para poder amenizar os 21 pavimentos que estão aqui pelo prédio da Cury, que está sendo construído, que vai começar a ser construído, e de um outro que a gente tem notícia que vai aqui na esquina. Então, assim, são 2 prédios de 21 pavimentos, que é um gabarito assim, que eu acho que atropela totalmente a linha, né, a paisagem de Niterói, além de ser uma barreira física para o clima. Uma coisa que nos preocupa muito é a questão do clima nessa cidade. Niterói, dizem que é a primeira cidade que tem uma Secretaria do Clima que efetivamente não participa desse projeto. Então, a gente tem muito essa preocupação. E a ideia do Tiago é que esses prédios que venham a ser construídos aqui, que a gente está propondo que seja de 8 e de 14, para ir não crescendo isso e não atrapalhar a questão dos ventos, é que esses prédios sejam feitos sob pilotis. Então, você vai passar a ter uma fachada ativa, em vez de você ter lojas embaixo, por exemplo, esse prédio aqui da Cury vai ter uma loja embaixo. Então, em vez de você ter prédios aqui que vão ter lojas, sim, a tal da fachada ativa, mas que vai chegar às 7 horas da noite, vão fechar, e a fachada ativa só vai estar funcionando de dia, você vai ter um pilotis que você vai estar integrando todo o caminho Niemeyer com a cidade. Você vai estar integrando que esses novos moradores aqui, que eles entrem na cidade formal para fazer suas compras, todas as suas compras, pequenas compras de dia a dia de supermercado. Eu acho que isso vai vai revitalizar, vai melhorar o comércio aqui na frente e vai integrar melhor a cidade do que o cara descer de chinelo, como falou o secretário de Urbanismo, descer de chinelo para comprar pão. Né? Eu acho que isso dá uma maior integração, eu acho que é bem interessante a ideia dele. E os terrenos vazios. Outra coisa, tem umas ZCA aqui, que embora o nome seja Zona de Conservação Ambiental, são áreas que são permitidas 2 pavimentos mais a cobertura. Seguinte, por gentileza, mais 1 minuto, tá? Para a gente fechar. Já bateu 5 minutos aí. Bom, quem mais quer falar? O Morro do Graguatá,
o Morro do Gravatá tem uma previsão de 6 pavimentos. 6 pavimentos significa mais 2 pavimentos. O topo do Morro do Gravatá é uma área a ser preservada. É uma área que, inclusive, a aeronáutica, o Departamento de Controle Aéreo, não permite que seja nada construído, porque é área de passagem, de voo e de aterrissagem, um raio que tem em torno do aeroporto Santos Dumont e do Galeão. Então, a gente acha que é fundamental que essa ZRA, que é uma zona antropizada, mentira, essa área não é uma área antropizada, essa área teve o topo de um morro devastado, que seja uma área preservada, conforme a UF já vem fazendo, com um trabalho muito grande aqui. O que mais? Só para complementar, então, pessoal, Morro do Arroz, que se esqueceu também, Morro do Arroz, que é uma luta antiga aí na cidade, uma das últimas áreas verdes aí, que tem a previsão de um shopping já há alguns anos, né? E agora a gente conseguiu uma ação popular, o vereador Paulo Eduardo derrubou a lei anterior que previa, que possibilitava o shopping avançar no morro, e agora nessa nova lei eles voltam a permitir um avanço sobre a área verde. Então a gente quer destacar isso aqui também, se quiser fazer o shopping, que faça o shopping, mas não avançando no morro, não necessitando que corte o morro, que corte a área preservada, que é uma APP. E outra coisa que a gente destacou, que vai aparecer em outros momentos, é com relação aos clubes, hospitais, centros esportivos. Eu não sei, Fabrício, como é que vai ser isso. Eu acho que já foi um avanço, porque na primeira lei não tinha isso, então não tinha um artigo da lei que dizia, nessas áreas, os parâmetros não necessariamente, né, precisam ser observados, serão observados, ou seja, não está permitindo que em cima do hospital possa amanhã se construir 14 andares, 20 andares. Não, isso está à parte agora nessa lei. No entanto, isso não está, não sei se vai haver um anexo, alguma coisa que aponte que áreas são essas. Então é importante, por exemplo, não só hospitais, mas unidades de saúde. Nós lembramos aqui da policlínica ali, a Policlínica Casa Antônio da Silva, né, que é uma área super estratégica da saúde municipal e que não estaria contemplada porque vocês botaram só hospitais, não botaram unidades de saúde em geral. Né? Então é importante destacar isso. E nós marcamos também os clubes, porque, né, a gente cada ponto da lei tem uma redação diferente. Tem clubes sociais e esportivos, outro tem clubes de recreação, outro tem clubes de campo, então está meio confuso. Então marcamos aqui o Gravatá, Canto do Rio, Fluminensinho, né, que são os clubes muito tradicionais, é importante a gente estar contribuindo para essa preservação também. Então, é isso. Muito obrigado. Gente, a gente precisa passar para o próximo grupo, já passou muito de 5 minutos já. Por favor, bem rápido. Tá? Vai ser rápido. Meu nome é Ricardo, eu trabalho com o vereador Daniel Marques, sou assessor dele, eu sou biólogo. E alguns pontos que a gente vê que o projeto de lei não contempla era interesse pesqueiro aqui da Rua da Lama, quer dizer, e era interesse pesqueiro da ponta da areia. Sem contar a Jurujuba também, eu acredito que deve ter mais 5 ou 6 áreas de interesse pesqueiro que estavam no plano diretor e não constam aqui. Então, essas questões específicas, assim, vocês ajudam até mais pontuando naquele mapa lá com as fichas, tá bom? Inclusive, a área de interesse turístico que não constava desse projeto, ou seja, quando ele veio o 416 para a Câmara, ele não constava a área de interesse turístico. A gente queria que também constasse a interesse pesqueiro, porque foi readequada agora na 161, ela já veio... Vocês colocaram lá naquele mapa? Colocamos. Tá ótimo, tá então. bom? Obrigado, tá? Obrigado, pessoal. Vocês vão aplaudir o grupo? Por favor. Pessoal, bom dia. Eu sou Túlio, sou vereador pelo pessoal de Niterói. E eu gostaria de abrir aqui a nossa apresentação, primeiro dizendo que Niterói tem algumas características que elas precisam estar presentes aqui nessa elaboração da lei urbanística. A primeira delas, saiu uma pesquisa recentemente do IBGE que Niterói tem diminuído a sua população. A população de Niterói diminuiu. Outro ponto importante, Niterói hoje tem 37,8% da sua população morando em assentamentos precários. E Niterói tem 35 mil imóveis vazios.
Então, a lei urbanística, ela precisa refletir e pensar como essas pessoas que moram em situação precária vão ter moradia digna na cidade. Todo e qualquer adensamento tem que ser feito pensando nas pessoas mais pobres. Conforme a Cíntia falou, a ideia de adensar o centro é uma ideia interessante se nós respeitarmos a faixa salarial, a faixa de renda das pessoas. Então, Niterói tem que focar em adensar, mas adensar sempre garantindo pessoas de baixa renda assumindo esses imóveis aqui. E aí, o que a lei urbanística diz não é exatamente isso. E aí é que a gente precisa fazer um debate sério e entrar em algumas questões. Primeiro, a lei urbanística e o secretário Barandier gostam muito de falar de adensamento em eixos estruturantes. Eu entendo como eixo estruturante alguma via que, de fato, ela vai estar de acordo com os princípios da mobilidade urbana. Mas aqui o mapa, por exemplo, está prevendo na São Lourenço ZCM mais 21. 21 mais 21. Está prevendo aqui para Jansen de Melo ZCM mais 21. Só que, na verdade, a Jansen de Melo está sendo considerado um eixo estruturante. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui me assistindo. Alguém já passou 7 horas da manhã na Jansen de Melo? O trânsito flui de manhã na Jansen de Melo? Se ninguém consegue andar hoje em dia, como é que a prefeitura vai propor prédios de mais de 21 andares numa região que já não anda? Essa é a pergunta. Outro ponto importante, eu quero citar aqui a presença de moradores do Sabão. A prefeitura está tocando uma regularização fundiária no Sabão. Existe um estudo da UF que está sendo desconsiderado. Eu quero que registre em ato, por favor. Os moradores do Sabão querem que o estudo da UF sobre regularização fundiária no Sabão seja aproveitado pela prefeitura. Outro ponto, nós temos aqui trabalhadores do Graguatá, da praia do Graguatá, que têm sido perseguidos pelos guardas municipais. São trabalhadores ambulantes, eles querem vender a mercadoria deles. Eles não podem ficar sem vender a mercadoria. Então, no Graguatá, a gente precisa elaborar uma lei urbanística pensando e focando nesses trabalhadores, nos mais pobres. Outro ponto importante, e aí eu me preocupo com essa região aqui como um todo. O patrimônio cultural de Niterói está sendo eliminado com uma canetada só. Uma canetada só. Essa lei urbanística não prevê o patrimônio cultural da cidade. Isso significa que hoje nós temos uma lista de locais. Assim que essa lei urbanística for aprovada do jeito que está, sai da lei todos esses imóveis. E aí a prefeitura propõe um decreto. Só que decreto não é a mesma coisa que lei. Nós temos que garantir na lei o nosso patrimônio cultural. Outro ponto importante, ao lado do terminal, a gente tem uma proposta de criar uma área de amortecimento. Ao lado do terminal, para não encher de prédio aquilo ali, não faz sentido, eu não consigo entender sentido em você botar prédio de 21 andares. Para que ser, ali na Bahia, tão grande? E outra coisa importante, a gente tem que lembrar sempre que toda vez que o prédio tem elevador, tem condomínio, sobe o valor do condomínio, sobe o IPTU daquela região, e aí o que acontece? Os mais pobres não podem morar. Tem que lembrar sempre disso. Prédio muito grande, o mais pobre não pode morar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta nessa construção aqui que a gente está elaborando. Então, nós não enxergamos sentido em prédios tão altos no centro. Nós enxergamos sentido em moradia popular. Por isso, nós fizemos uma proposta de pegar todos os vazios urbanos. Tem um estudo. A prefeitura, inclusive, o estudo da prefeitura, e tem um outro estudo também da arquitetura da UF, com todos os vazios urbanos. A nossa proposta é que todos esses vazios urbanos virem ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, para que a gente tenha ali as pessoas mais pobres da cidade morando.
Esse é o problema de Niterói. Niterói, secretário, não tem um problema de que a população está crescendo e a gente precisa sair subindo o prédio. Não existe isso em Niterói. O que existe é pessoas morando em situação de vulnerabilidade. Essas pessoas precisam ter moradia digna. Todo o nosso estudo vai ser voltado para isso. O centro é o local adequado para fazer esse adensamento. Mas se não tiver garantido que é para moradia popular, o que vai acontecer, meus amigos, é gentrificação, é expulsão dos mais pobres dessa região. E aí, o mais pobre niteroense vai ter que ir para onde? Para São Gonçalo, para Itaboraí, para uma região mais distante, para uma região sem infraestrutura, para uma região em que ele não vai ter nada daquilo que ele tem aqui no centro. A lei urbanística, ela é elitista. Ela é foi construída por integrantes do mercado imobiliário. A gente não pode não tocar nesse assunto. Todo mundo viu aqui o promotor Leonardo Cunha, não sei se estava aqui de manhã isso aqui estava lotado de corretor e de funcionário da ADEME. Por quê? Por que que os corretores e por que que o mercado imobiliário mobilizou os seus trabalhadores para vir aqui discutir a lei urbanística? Não era para ele estar vendendo apartamento nessa hora? Não, porque isso aqui é importante para eles. Eles querem construir moradia não para os mais pobres. Eles querem construir moradia para a classe média alta, para eles poderem lucrar e ganhar dinheiro. Então, um recado ao mercado imobiliário. Podem vir para a discussão, mas prestem atenção. Nós vamos derrotar vocês. Essa cidade não é de vocês. A cidade de Niterói não está à mercê da sede de lucro de vocês. Nós vamos construir uma Niterói focada nos mais pobres da cidade. Obrigado. Obrigado, vereador. A oficina é para todos, tá? Que isso fique bem claro. Pessoal, então, passadas dinâmicas, foi muito produtivo. Tivemos, acho que 8 grupos, né, se eu não me engano, 7 apresentaram em 2 sessões diferentes. A gente ainda tem aqui mais 10 minutos, quem ainda quiser contribuir, seja com os murais, seja com o mapa que está ali ao fundo, fica à vontade. Meio-dia a gente vai começar a desmobilizar, o tempo ficou bem apertado, mas ficou bem suficiente para que a gente pudesse fazer essa discussão, tá? Então, agradeço a todos, aqueles que quiserem ficar tem mais 10 minutos, e aqueles que por acaso forem embora, todas e todos, muito obrigado e sigamos em frente.